Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez para uma rica oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Hoje o título do nosso estudo é No Santo dos Santos. Nós vamos aqui estudar para nós termos um entendimento, claro, do santuário celestial, a partir também do estudo do santuário terrestre, para nós termos o exato entendimento, do santuário celestial, do sacrifício de Cristo na cruz, a entrada de Cristo em 1844 no lugar santíssimo. Nós precisamos compreender o santuário terrestre. Nós vamos começar com a leitura do livro de Levítico, no capítulo 16, no verso 21. Depois vamos ler o 29 ao 34, mas primeiramente vamos ficar com o verso 21 do capítulo 16 do livro de Levítico. E o verso 21 diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem disposto para isso. Então, Moisés, ele pega 2 bodes, ele lança sorte. Um bode, ele é imolado, ele é feito dele o sacrifício, que representa Cristo, e o outro bode, ele é levado ao deserto, Ali Arão, o sacerdote, ele impõe as mãos sobre esse bode, Ele confessa todo o pecado do povo, e esse bode, ele é levado, ao deserto. O bode, ele é chamado do bode emissário ou bode Azazel. No verso 29, a palavra do Senhor assim nos diz. Verso 29. Ali está falando sobre a festa anual das expiações. Nós sabemos que todos os dias no santuário terrestre, no tabernáculo, era feito sacrifício pelo pecado do povo. E uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Verso 29 do capítulo 16 de Levítico. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, nas festas, no dia da expiação, tudo parava, Até os estrangeiros que estavam ali por perto, ele também parava. Porque naquele dia se fará a expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 31. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Isso aqui é um sábado cerimonial, em breve estarei fazendo um estudo sobre os sábados cerimoniais, que esse sábado de cerimoniais, ele é diferente do sábado do memorial da criação, Mas isso aqui é um outro estudo. Verso 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes
de linho as vestes santas. Verso 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. E também fará pelos sacerdotes, né, e por todo o povo da congregação. Verso 34. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Quando nós vamos para Levítico, capítulo 23, no verso 26 ao 32, temos aqui uma outra informação. Capítulo 23, no verso 26 ao 32. Com o título ali, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, tereis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós e perante o Senhor vosso Deus. Verso 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do povo. Então, a alma que nesse dia, a pessoa, né, que nesse dia não afligisse, né, não ficasse ali em reverência, né, em coração contrito, confessando os seus pecados e arrependimento, eles eram eliminados do meio do povo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Verso 31. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações e todas as vossas moradas. Verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, né? Isso aqui é o sábado, né? É um sábado cerimonial, que não é aquele sábado do memorial, tá bom? Agora, vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 9. Livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 23 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios a eles superiores. Verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Cristo não entrou aqui no santuário feito por Moisés, né? Feito por mão humana, aquele modelo que Deus deu para Moisés. Mas sim, ele entrou no verdadeiro santuário celestial, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Verso 27.
E assim como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Queridos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Por que o dia da expiação, né, lá no antigo Israel, era tão importante para eles? Porque era um dia de buscar a Deus. Era um dia, né, que eles confessavam, né, o pecado. Confessava verdadeiramente os seus pecados. Em contrito coração, em humildade, eles se apresentavam a Deus como, confessando e se arrependendo do seu pecado. Nesse dia, o santuário e o povo eram purificados. Então, no dia da expiação, era ali o santuário, né? Ele era purificado e o povo também era purificado dos seus pecados. Os sacerdotes ministravam todos os dias do ano. Então, todos os dias no santuário terrestre eram feitos sacrifícios. Diariamente eram feitos sacrifícios. Mas no dia da expiação, que é o Yom Kippur, aos olhos de todos voltavam para o santuário. Então, o dia da expiação acontecia uma vez por ano. Todos os olhos, todos os olhares, né, de Israel era voltado para esse dia. Por isso ali que era um dia solene, era um dia de descanso, um dia que se largava todos os trabalhos seculares, todos os afazeres, para se voltarem ao santuário, aos sacrifícios ali feitos. Mas no dia da expiação, Yom Kippur, como eu já disse, os olhos todos voltavam para o santuário. Os capítulos 16 e 23, da qual eu li alguns versículos, e eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 16, todo o capítulo 23, para nós termos uma compreensão maior. Então, os capítulos 16 e o capítulo 23 de Levítico dão instruções para esse dia, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Todas as atividades, como já disse, todas as atividades regulares, todos os trabalhos seculares, eles eram cessados. Cessavam-se os trabalhos. E todos jejuavam nesse dia. Esse dia era tão importante que todos os afazeres do dia a dia, né, eram deixados de lado. Eles se voltavam somente para o dia da expiação em jejum. Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, em favor do povo, todos faziam o quê? Eles examinavam, né, as suas consciências, eles examinavam o seu estado de vida, a vida que eles estavam levando, o que eles cometeram. Era um dia que eles examinavam as suas consciências, é um dia que eles se auto-examinavam e se entregavam ao Senhor e buscava a Deus em confissão. Qualquer um que não se humilhasse, né, como já li nos versículos, não se humilhasse no dia da expiação, eles eram eliminados do povo. Eles eram retirados do meio do povo. Então, isto não faria mais parte do povo escolhido. Essa informação nós temos em Levítico capítulo 23, no verso 27
e o 29. Diz assim, capítulo 23, no verso 27 e o 29. Mas aos 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, né? Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e tereis oferta queimada ao Senhor. Ao verso 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do povo. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode, né, do Senhor para o santuário e depois aspergia ali no propiciatório, no lugar santíssimo. Propiciatório é aquela parte onde o sangue, né, ali era aspergido, e aplicava o sangue nos chifres. Então tinha o propiciatório e tinha os chifres, né, ali em cima daquele propiciatório, e era aplicado ali o sangue, né, o chifre do altar de ouro e do altar de bronze, purificando assim o santuário. Depois de fazer a expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava o pecado de Israel. Nós precisamos entender aqui, né? Ali eram 2 bodes. Arão, ele fazia o quê? Ele lançava sorte sobre os 2 bodes. Um bode, ele ia ser sacrificado, ele ia ser imolado para o seu sangue ser aspergido lá no lugar santíssimo, né? Ele ia ser aplicado lá para a purificação do santuário. Porém, esse bode, né, que era sacrificado, que era imolado, o seu sangue derramado e levado para o lugar santíssimo, ele representava o Senhor Jesus Cristo. Então, o bode que era imolado, ele ia para o lugar santíssimo, fazer a purificação do santuário e a purificação do pecado do povo. E esse bode representava Cristo. Quando ele foi morto, não é isso? Ele foi morto na cruz do Calvário, e em 1844 ele entrou no lugar santíssimo para aplicar, né, o seu sangue. Então o animal, né, era levado ao deserto, o bode emissário, o bode Azazel, para ser separado do acampamento para sempre. Quando nós vamos para Levítico, no capítulo 16, no verso 20 e ao verso 22, nós temos essa informação. Vamos lá, 16, no verso 20 ao 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. O verso 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode emissário, ou o bode Azazel, será solto no deserto, né? Então nós temos aqui 2 bodes, como eu já disse. Um representa Cristo, o bode que é imolado, que é degolado e que o seu sangue é aplicado no lugar santíssimo. Isso representa o Senhor Jesus. E o bode, né, emissário, que é o bode Azazel, que é levado ao deserto, ele representa Satanás. Então o animal, né, esse animal é levado para o deserto, e lá ele morria no deserto. O sangue era transferido para o santuário nos cultos diários, mostrando o registro do pecado. Quando nós vamos para Jeremias, no capítulo 17, no verso 1, nós temos aqui
uma informação. Ó, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares, representando lá, né, onde era aspergido lá o sangue. E o fato de que Deus se responsabilizava pelo destino final dele. No dia da expiação, o pecado era transferido para fora do santuário, né? Todo o pecado, né, era transferido, era tirado do santuário, né, simbolicamente, e ele era colocado sobre o bode Azazel, o bode emissário. E como eu já disse, né, esse bode ele representava Satanás e revelando sua responsabilidade pelo pecado. Aqui eu queria explicar porque há uma grande falta de entendimento e algumas acusações, né, aos adventistas do sétimo dia nesse entendimento. Nós precisamos entender que o bode emissário, o bode Azazel, ele não fazia expiação, né? Ele levava a culpa, ele levava a culpa do pecado. Por quê? E por que esse bode, né, ele representava Satanás? Porque nós entendemos que precisamos entender que toda a tipologia, né, do santuário terrestre, toda a tipologia do santuário, todos os sacrifícios, tudo que era feito ali representava, né, para frente, eventos que iriam acontecer. Exemplo, os cordeiros, os sacrifícios de animais que eram feitos, apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. A entrada do sacerdote no lugar santíssimo, uma vez por ano, representava a entrada de Cristo Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. O bode Azazel, ou bode emissário, ele representava, né, e representa na Bíblia Satanás quando ele ficar aqui na terra, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, né, todas aqui será destruído, a igreja, né, o povo santo de Deus será levado para o céu e Satanás e seus anjos ficará aqui na terra, né, sem ninguém para perseguir. E a terra toda destruída, aqui virará o quê? Um deserto. Então, o bode emissário, o bode Azazel, ele representa Satanás. Esse bode, então, ele era levado para o deserto, de modo que no fim do dia da expiação, Deus tinha o santuário e o povo purificado. No santuário celestial, Cristo ministrou por nós no lugar santo. Vou repetir. No santuário celestial, Cristo ministrou por nós no lugar santo. E desde 1844, no fim dos 2.300 dias, ministra no lugar santíssimo. Então hoje, Cristo, ele ministra por mim, por você, ele faz o trabalho no lugar santíssimo, né, a sua obra de juízo e de purificação do santuário. Agora, nós precisamos entender, amados, nós venceremos no juízo. Por causa de quem? Por causa das nossas forças? Por causa de nós mesmos? Não. Nós venceremos no juízo por causa de Jesus Cristo, nosso substituto. Tem um texto, né, lá no Desejado de Todas as Nações, na página 221, que diz assim: para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte.
como resultado dessa justiça creditada a nós, afligimos nossas almas, o que é um afastamento do pecado. Ou seja, o que isso significa? É que nós devemos nos incomodar com o mal. Nós devemos e não justificarmos, nem nos apegarmos ao pecado. Então, o mal, o pecado, ele deve nos incomodar. O povo de Deus deve se sentir incomodado pelo seu próprio pecado e pelo pecado no meio do seu povo. Nós não devemos nos apegar a pecados acariciados. Aqueles pecados acariciados, precisamos tirá-los de nossas vidas. Precisamos arrancá-los de nossas vidas pelo sangue de Cristo Jesus. Mas que crescemos na graça e vivamos em santidade. Que todos os pecados acariciados, que todos as nossas falhas, todos os nossos pecados seja confessado ao verdadeiro sacerdote, que é Cristo Jesus. Agora, o que significa, depois de todo esse estudo, o que significa o dia da expiação para você? O dia da expiação, amado, significa o dia do perdão, o dia da purificação, o dia da entrega, o dia do quebrantamento do eu, o dia de nós avaliarmos os nossos atos, avaliarmos as nossas atitudes, consultar a nossa consciência e observar o que temos feito, está agradando a Deus ou não. É dia de examinarmos a nossa consciência. Assim como no santuário terrestre, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, todos os olhos estavam voltados para o santuário. Nós devemos hoje, sendo conhecedores que hoje Cristo Jesus está nos céus, ministrando no santuário celestial, no lugar santíssimo, desde 1844. Nós possamos examinar as nossas consciências, que nós possamos avaliar os nossos atos, as nossas atitudes, e vivermos uma vida em novidade com Cristo Jesus. Porque em breve o ministério de Cristo Jesus no lugar santíssimo terminará. E ele sairá do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, e aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória. O dia de nós avaliarmos a nossa consciência, retirarmos de nossas vidas o pecado acariciado, e nós podemos, amados, vencer o pecado. Nós podemos, em Cristo Jesus, vencermos o pecado. Aleluia! Porque quando Cristo Jesus apontar nas nuvens do céu, com miríades e miríades, milhares e milhares de anjos, nós não teremos mais tempo de arrependimento e de confessar os nossos pecados. O dia de confessarmos os nossos pecados é hoje. Que a gloriosa paz
do Senhor Jesus. Que a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo e esteja com você. Amém.